Oi, mães, como vocês estão? Bom, gente, o olhar da mãe é o espelho na vida do bebê, né? O que isso quer dizer? A gente tá falando de autoestima, a gente tá falando de autoimagem, de como a gente se enxerga. Não sei se vocês já pararam para se perguntar, mas como que a gente constrói a nossa própria imagem, na nossa cabeça? Por que eu me enxergo de determinada forma? Porque minha autoestima às vezes é muito baixa, ou às vezes é alta, né? De onde vem isso tudo? Isso tudo é psicologia, é psicológico. A gente constrói durante a vida. Então, o bebê, a criança, não nasceu com uma visão dele mesmo pronta. Ninguém nasceu acreditando que é muito bonito e muito inteligente. Alguns nasceram acreditando que, eu não me acho bonita, eu não sou confortável com o meu próprio corpo. Toda essa questão de autoimagem, de como a gente se enxerga, ela é construída durante a vida, principalmente nos primeiros aninhos de vida. Por isso que isso é tão relevante para vocês, mães. Porque a mãe, ela tem um papel tão especial em toda a construção psicológica da criança e do futuro adulto, né, de quando ela crescer, que acho muito relevante vocês perceberem isso, sabe? O olhar que você como mãe tem para a criança vai fazer ela pensar sobre quem ela é, vai refletir para ela. Então, por que eu usei porque assim a metáfora do espelho, né? O olhar da mãe é o espelho, porque ela olha para o seu olhar, ela olha para a forma como você descreve ela, como você fala com ela, o que você fala dela, como você enxerga dela, até enxerga ela, até o que você não diz, mas sabe quando a gente sente as coisas, a gente olha para uma pessoa e a gente sente um olhar muito simpático ou a gente sente um olhar de não querer a nossa presença ali. Então, tudo isso é uma comunicação. Ela pode ser verbal, ou seja, eu posso dizer com palavras, ou ela não precisa ser verbal. A gente capta as coisas com o olhar, com o jeito. E a criança também, desde bebezinha, desde o início da vida. Então, essa comunicação que você como mãe passa para a criança sobre a importância dela, sobre quem ela vai observar, ela vai absorver isso e ela vai assimilar. E como que ela vai assimilar isso? Aí vai ser bem particular de cada criança. Mas tudo isso ela capta. E ela vai usar isso como um parâmetro, como um norte, como um espelho para ela se enxergar. Então, ela vai começar os primeiros momentos da vida do bebê, da criança, que ela vai começar a pensar sobre quem ela é, começar a sentir, ela vai usar como referência o quê? A forma como você como mãe enxergou, né? Claro, gente, que não é só a mãe, tá? É a forma como o pai enxerga, é a forma como os professores enxergam, porque na escola os professores são sim uma autoridade na vida da criança. O olhar que o professor tem um peso. O olhar, um peso assim, gente, ela absorve as informações ao redor dela. Então a mãe, o pai, os professores, os avós, os coleguinhas da classe. A gente sabe que a escola muitas vezes é um pouquinho pesado, né? Porque a criança vai para a escola e as outras crianças têm crianças mais fáceis, mais difíceis de lidar e tem os conflitos com os coleguinhas. Então, a primeira construção que a criança vai fazer sobre ela vai usar como norte todos os outros. Então, ela é bem aceita ou ela não é tão aceita? Qual é a sensação que ela tem quando ela chega no ambiente? Quando ela vem correndo, ela entra no quarto. Ela vai ter a sensação de que ela está sendo bem recebida e que eu estou acolhendo ela, ou ela vai ter a sensação que ela incomoda, que ela atrapalha, que ela é inconveniente, né? E, gente, claro que daí
nós adultos, né, a gente fala assim, mas eu tô cansada, eu não, o problema não era nada com meu filho, era o meu trabalho, eu tava no trabalho, eu voltei pra casa, eu tava acumulada. Claro, os adultos, eles estão no mundo adulto, vivendo os problemas da vida adulta. A questão é que a criança não entende o mundo adulto e nem tem acesso a ele. Então, como que ela vai interpretar? Do jeito que ela entende, né? E a criança, ela fantasia muito. Então, ela vai sentir alguma coisa, ela vai sentir o tratamento que a gente tem com ela, que você como mãe vai ter com ela, e ela vai interpretar dentro da capacidade que ela tem de imaginação. Ela não consegue associar que a mamãe tá cansada e a mamãe tava estressada na hora que eu cheguei no quarto porque a mamãe tava no trabalho e tem problema com o chefe, tem problema com os colegas e tá sobrecarregada com as atividades. Ela não vai assimilar porque ela não tem acesso a esse mundo. Ou, por exemplo, ela não vai entender na cabecinha dela que a mamãe e o papai, sei lá, estão brigando porque eles têm problemas conjugais que não tem nada a ver comigo. Não, muitas vezes a criança ela até acha que é com ela, né? Ela fantasia, ela começa a se questionar, ela fala, nossa, será que sou eu? Será que é comigo? E por isso que muitas vezes a gente vê como a comunicação faz diferença de explicar para a criança as coisas, porque você situa ela. Para ela não absorver as sensações e achar que é ela, né? E achar que ela é um problema, que ela é inconveniente, porque isso tudo interfere na imagem. Igual, retomando o título, o olhar da mãe, né? O jeito que a gente está lidando com ela ali, o do cuidador, é um espelho para ela mesmo se enxergar. Então, ela sempre vai absorver, vai refletir isso, igual um espelho, né? Isso não é uma coisa fria que a gente lança para a criança, ela não absorve. Não, ela vai assimilar. Então, quando a gente situa a criança da situação, a gente muitas vezes consegue mostrar para ela que, olha, eu não tô... a mamãe tem outros problemas, tem outras situações, não é com você. Meu amor por você tá intacto. Você é especial para mim, você é valioso para mim, você é importante para mim, mesmo quando eu estou cansada, mesmo quando eu não estou disposta o tempo todo a brincar, mesmo quando às vezes eu preciso ficar quietinha porque a mãe tem os problemas. Então, assim, quando você situa a criança, você poupa ela dela fantasiar demais sobre 1001 justificativas daquilo que está acontecendo. E que o nosso normal, gente, na verdade, a gente não entende muito esse mundo infantil. E a gente vê a criança e às vezes a gente, assim, até acha que ela não compreende muito, ela não entende muito. Então não tem por que eu conversar com ela ou explicar para ela, porque ela não entende. Então a gente negligencia um pouco isso, sabe? Agora, tem um ponto interessante pra gente colocar. Quando a gente fala de se comunicar, explicar para crianças coisas, isso não significa que a gente vai trazer toda a demanda do mundo externo, da vida adulta e carregar nela e falar, olha, o mundo é assim, o mundo é assado, o mundo é difícil. Você não sobrecarrega a criança com o seu problema. Você não sobrecarrega a criança com o seu mundo adulto. Porque ele é pesado, você sabe, você sente todo dia as demandas. A criança ainda não está na fase de sentir isso tudo. Um dia ela vai chegar lá, né? Um dia ela vai ter que sentir, passar por isso, lidar com isso. Mas ainda não está na fase dela, graças a Deus, que ela tem uma fasezinha, pelo menos ali, de ficar no mundo infantil, de ter o tempinho dela, o mundinho dela, sem precisar lidar com toda a demanda do mundo externo. Então, quando a gente situa a criança, explica para ela muitas coisas, não é trazendo uma responsabilidade para ela, um peso para ela, ou trazendo informações demais que possa fazer ela ficar tensa com a situação. Então, é sempre colocando ela ali em prioridade, falando só o necessário para que ela entenda que o meu amor por ela tá intacto, né?
Então, vamos dar um exemplo, né? A gente estava falando só para situar o que eu tô querendo dizer, mas quando eu falei esse exemplo da criança vir correndo e eu tô cansada e eu não posso lidar com aquilo agora, ela não vai entrar no quarto e eu vou sobrecarregar ela com várias informações do tipo, olha, deixa eu te explicar, filha, a mãe tá muito cansada porque, sabe, lá no trabalho tem um chefe que é assim, que é assado, e aí ele não me pagou e por isso eu não tenho dinheiro pra pagar a conta no fim do mês, e o seu pai tá brigando comigo, então você não despeja nela esse mundo, entende? O que você faz? Você entende que ela vai perceber que você tá cansada, a criança vai perceber que você não tá dando muita bola e ela vai se perguntar, ela vai falar, por que eu não tô recebendo atenção? A atenção que eu quero. Então você só vai falar assim, ó, filha, desculpa, a gente pode brincar depois, é que a mãe teve um dia longo, a mãe teve um dia cheio e tá um pouco cansada. Eu preciso um pouco descansar e claro que a criança, ela é persistente, ela é insistente, ela fica, não sei o que e tal, demandando o tempo todo. Ela não é um mini adulto que a gente conversa e entende, né? Mas assim, já é válido. É uma explicaçãozinha curta que você dá, mas que você já poupa a criança de imaginar coisas sobre ela, de absorver imagens para ela que é sobre ela, não fala comigo porque, né? E isso não é bobagem, gente, é porque igual eu falei, ela tá na fase de construir a autoestima dela, o valor que ela tem. Então ela tá na fase de começar a reparar quem eu sou, como que as pessoas me tratam, qual é a minha importância, né? E então isso é uma fase delicada, eu sei, mas por isso que a gente tem todo esse cuidado, por isso que a gente estuda tanto sobre esse mundo infantil, porque ele é bem delicadinho. E esse espelho a gente leva muito pro resto da vida, sabe? Só para vocês entenderem, parem para pensar na vida adulta de vocês, né? Pra gente entender a criança. Mesmo a gente, na vida adulta, a gente usa muito o que os outros dizem sobre nós como referência. Então, o feedback que eu recebo no meu trabalho me abala. Tem vezes que isso vai me motivar e tem vezes que isso vai me preocupar, né? Mas tem um impacto. Não é uma coisa que passa vazia. O feedback que eu tenho no trabalho, o feedback que eu tenho dos meus amigos, o feedback que eu tenho no meu relacionamento amoroso, o feedback que eu tenho dos meus pais, mesmo sendo adulta, até o que a minha mãe fala sobre mim hoje me impacta. Então, nós humanos, pessoas, a gente não consegue passar despercebido pelas situações. Assim, as coisas acontecem ao nosso redor e a gente não é frio, a gente não é parede que as coisas vêm e, né, nem penetra. Não, a gente absorve de uma certa forma. Então, pensem em vocês, né, que são pessoas maduras, bem desenvolvidas, já com experiência de vida, como o mundo ao redor influencia vocês. Agora pare para pensar o bebê ou a criança pequenininha lá no início, que ela ainda não tem essa maturidade desenvolvida, essa estrutura psicológica toda feitinha e bem construída, ela ainda não tem tudo isso, ela ainda não tem todas essas habilidades que você tem, ou essa estrutura ainda que você tem, para lidar com o que está acontecendo ao redor, né? Então ela vai absorver mais, ela vai assimilar mais, e depois, na vida adulta dela, ela vai usar as primeiras sensações que ela teve lá no início da vida como referência ainda, como base. A gente, mesmo adultos, nós usamos muito como referência o nosso passado para interpretar o mundo. Reparem na vida de vocês, né? A gente interpreta o mundo, interpreta as nossas relações usando muito como base experiências que a gente já teve, né? Sensações que a gente já teve. Então, essas
esses primeiros anos de vida, eles vão ser usados muito como base no futuro. Por isso que a gente é mais delicado nesse momento. Naturalmente, vocês, como mães, já são mais delicadas, mais sutis, Gente, eu não tô falando de que vocês não brigam e que não devam botar regras e limites, tá? A gente vai falar sobre isso porque tem. Mas, se vocês repararem, o nosso instinto natural já é ter uma cautela com a criança. Por mais que a gente não entenda muitas coisas em muitos momentos, né? Quando não aprofunda nesses assuntos, mas o instinto do humano natural é já olhar para o bebê e já ter um cuidado. Porque isso é a inteligência da vida, né? A inteligência da natureza, não sei como justificar. Mas porque é um momento que realmente precisa mais dessa, né? Dessa sabedoria de como falar, como lidar e tudo mais. Bom, gente, se vocês ficou alguma dúvida ou alguma coisa em aberto que não encaixou na cabeça ou alguma coisa que vocês não concordam, enfim, é só perguntar, é só mandar, tá? Pra eu esclarecer, pra gente falar mais sobre isso. Mas fica aí pra vocês pensarem, né? E conseguir enxergar os filhinhos, os babies, de uma forma mais profunda, né? Que eu acho que esse é o grande valor disso tudo, enxergar de uma forma mais profunda. Acredite, gente, quando a gente vê a profundidade, quando a gente vê o que tem por trás, a gente fica muito mais capaz de lidar, sabe? Vocês entendendo essas camadas, aqui nos vídeos, no conteúdo, você tá entrando nas camadas mais profundas, que muitas vezes a gente não pra entender. Então, vocês vão ficar muito mais, né, ligeiras para entender, para lidar, porque entende, sabe? Você entende as camadas mais profundas, então você já tem um olhar mais aguçado, um jeitinho mais sábio de lidar com as situações da rotina mesmo, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!